tudo bem? Reação adversa aos alimentos. Isso é uma queixa muito comum no dia a dia, as pessoas se queixarem de que consomem algum determinado tipo de alimento e tem algum sintoma, algum sinal. Então, as reações adversas aos alimentos, elas são definidas como reações anormais ao consumo de determinados alimentos ou de algum produto específico aquele alimento e que se reproduz quando você consome de novo aquele mesmo alimento. E existe uma divisão, né, para tentar assim, mais ou menos dividir esse assunto e também para que ajude na questão, assim, principalmente para descobrir quais são as causas. Então, existem as reações adversas aos alimentos por causas tóxicas, por toxinas bacterianas, por exemplo, a salmonela ou estafilococcus, a famosa intoxicação escombroide, né, que está relacionada principalmente aos peixes já em decomposição. Essa aqui é ocasionada pelo excesso de histamina, que é diferente da intolerância à histamina, né? As reações inexplicadas e não específicas, aquelas que não se encontram nenhuma causa definida, as reações que a gente chama de não imunológicas, aonde essas aqui elas também podem ser classificadas como as famosas intolerâncias alimentares, né? E aí vem uma confusão muito grande, porque a doença celíaca, ela também é chamada de intolerância alimentar. E ela é uma doença autoimune, ela tem um mecanismo imunológico. Então vocês vejam que a própria classificação, ela é um pouco ambígua, né? Mas em geral, quando você tem reações adversas aos alimentos, onde você não tem a participação do sistema imune, existe essa tendência a chamar de intolerâncias alimentares, e aí existe essa divisão, né, entre as deficiências enzimáticas, a intolerância à lactose é um exemplo, a má absorção de frutose é outro exemplo, e a própria intolerância à histamina também vai ter um componente enzimático, né, e também o próprio componente farmacológico das reações causadas pela histamina, assim como a cafeína e a tiramina. E dentro das reações imunológicas, a gente vai ter as reações de hipersensibilidade, as reações alérgicas, causadas pelos anticorpos tipo IgE, que são a que a gente chama de alergia clássica, né, que dão aqueles sintomas de urticária, de angioedema, de broncoespasmo, de asma, de anafilaxia, que são os quadros graves, da síndrome da alergia oral, de diarreia, de vômito, e os quadros de alergia não mediados por IgE, que a gente prefere chamar hoje também de alergia celular, né, que é a síndrome da enterocolite induzida por alimentos, a proctocolite e as que misturam o mecanismo mediado por IgE, né, que é a imunidade humoral e a imunidade celular, que seria a esofagite, a gastrite, a enterocolite eosinofílica. Então, existe essa divisão didática para facilitar o manejo dessas pessoas que têm essas queixas, né? E para quase todas essas alterações, existem exames que podem ajudar a fazer o diagnóstico, a guiar o profissional para entender o que está acontecendo, mas principalmente na história clínica e no exame físico que se vai definir de forma mais adequada qual que é o tipo de reação adversa ao alimento, se procurar aí sim fazer a investigação através dos exames complementares. Tá bom? Muito obrigado.